Fala pessoal, beleza? Vou estar gravando aqui agora a correção da lista de exercícios, a lista de exercícios 1 do primeiro bimestre de Química para vocês, tá pessoal? Então, caso tenha qualquer dúvida, prestem bastante atenção na correção de cada exercício, ok? Que eu vou ir corrigindo e explicando cada um. E aí, se você ainda ficar com alguma dúvida, mesmo após a correção, você pode deixar nos comentários, tá? Sua dúvida, ou mais fácil ainda me perguntar na escola. Se você me perguntar na escola, a chance de eu responder é bem maior do que deixar nos comentários, beleza? Então vamos lá. Questão 1 fala o seguinte: a mistura de água e álcool é, aí aqui ele fala, homogênea gasosa, heterogênea líquida, homogênea líquida, heterogênea sólida líquida e simples. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho água e álcool. Então, ela vai ser uma mistura que é homogênea, porque eu não consigo diferenciar a água do álcool na hora que eu misturo eles, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, homogênea líquida, ok? Questão 1, respondida. Considere as misturas. 1, areia e água. 2, sangue. 3, água e acetona. E 4, iodo dissolvido em álcool etílico. Aí ele fala o seguinte, ó, classificam-se como homogêneas. Então aqui, dessas substâncias aqui, quais vão ser classificadas como homogêneas? Então eu já posso tirar daqui, ó, areia e água não vai ser homogênea, porque a areia não se mistura na água, ok? Lembrando que homogênea é a mistura que apresenta apenas uma fase. O sangue, como eu já falei para vocês, o sangue é o exemplo de misturas que nas referências atuais o sangue não é colocado como uma mistura homogênea, porque se você colocar numa centrífuga vai separar as hemácias do soro, do sangue, ok? Então, esse aqui também não vai ser homogêneo. Então, ó, sabendo dessas duas coisas, que ambas essas coisas eu falo em sala de aula, você vai sobrar com água e acetona e iodo dissolvido em álcool etílico. Então, vamos pensar assim, ó, água e acetona a gente sabe que é homogênea, mas esse iodo dissolvido em álcool etílico eu não sei, professor. Então, essa aqui eu sei, mas essa daqui eu não sei. Eu nem precisaria saber, beleza? Porque se eu olhar as alternativas, eu não posso marcar nenhuma que tenha A1 nem A2. E se eu olhar aqui, ó, A tem A1 e A2, ele está pedindo as homogêneas, elas não são misturas homogêneas, então eu não posso marcar essa. Aqui, 1 e 3, A1 não é homogêneo, então não posso marcar essa. 2 e 4, A2 não é homogêneo, então não posso marcar essa. A D fala 3 e 4, é uma alternativa que pode ser que seja verdadeira, né? E aí fala assim, ó, que é 1, 2 e 3, 1 e 2 eu não posso marcar porque são heterogêneas, então, olha só sobra a D, ok? Então eu nem precisava saber todas, tá? Se eu soubesse apenas duas aqui, ó, as duas primeiras eu já conseguiria marcar, beleza? Aqui então a alternativa correta é D, ok? As substâncias aqui, né, que são consideradas misturas homogêneas são água e acetona e iodo dissolvido em álcool etílico. Próxima questão, questão 3, tem o seguinte: em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água, gasolina, o número de fases é... Então, uma coisa é o número de substâncias, outra coisa é o número de fases. Se eu contar aqui, ó, as substâncias, eu tenho areia 1, sal 2, açúcar 3, 4, 5 substâncias. Mas quantas fases eu vou ter? Aqui ele fala que é um sistema bem misturado, ou seja, é um sistema que eu coloquei, mexi até as coisas se dissolverem. Então, o sal, o açúcar e a água vão compor essa solução aqui, ó, apenas uma fase. Por quê? Porque é como um soro fisiológico, ok? Como o soro fisiológico. O soro fisiológico é sal, açúcar e água, estão bem misturados, estão bem diluídos ali, né? E aí, nesse caso, eu tenho apenas uma fase. Agora, a areia, né? A areia e a gasolina, elas não vão se misturar com essa água, beleza? Não vão se misturar aqui. Ou seja, aqui eu vou ter um sistema que vai ter 3 fases. A água, que vai estar dissolvido sal e açúcar, a areia e a gasolina. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa B. Essa outra questão aqui, questão de vestibular, diz o seguinte: observe, questão 4. Observe a representação do sistema 1, 2 e 3
e seus componentes. E ele fala o seguinte, o número de fases em cada um é respectivamente. Então, fases, ele não quer saber sobre as substâncias, tá? Porque, por exemplo, aqui eu tenho água e eu tenho gelo. Eu tenho duas fases, mas apenas uma substância. Então, eu vou contar aqui, ó. Aqui eu tenho óleo, é uma fase, o gelo é outra fase e a água é outra fase. Ou seja, aqui na primeira eu tenho 3. Não pode ser a C. Beleza? Porque a C está falando que a primeira aqui eu tenho duas fases. E como ele está pedindo respectivamente, quando a alternativa pede algo que seja respectivamente, ele está pedindo na ordem, né? Então, eu tenho que primeiro avaliar 1, primeiro avaliar o 2 e primeiro avaliar o 3. A C não pode ser. A próxima eu tenho duas fases, porque eu tenho a mesma substância. Tenho água e tenho água. Só que aqui a água está na fase sólida, aqui a água está na fase líquida. Então, são duas fases. Se são duas fases, não pode ser a alternativa D, não pode ser a alternativa E, que fala que no segundo eu tenho 3 fases, ok? Para finalizar, aqui eu tenho uma fase, essa daqui, né, que parece ser um óleo. Eu tenho outra fase, que é o gelo. Eu tenho outra fase, que é a água. Eu tenho aqui uma outra fase, né, que é um sal, alguma coisa dissolvida aqui, alguma coisa que não dissolveu, na verdade, aqui embaixo. Ou seja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 fases. A alternativa que corresponde a isso é a alternativa A. Beleza? Então, questão 4, letra A. Bora lá então, pessoal. Questão 5. Questão 5 diz o seguinte. Em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas. Água e gasolina, né? As misturas aqui depois diz o seguinte. Quais dessas misturas são homogêneas? Então, a gente pode ir direto aqui, ó. Água e gasolina. Água e gasolina geram mistura homogênea? Não. Água e sal. Água e sal formam uma mistura homogênea. Água e areia formam uma mistura homogênea? Não. Gasolina e sal também não formam uma mistura homogênea, beleza? A gasolina e o sal formam uma mistura heterogênea. E depois gasolina e areia. Gasolina e areia também formam uma mistura heterogênea. Ou seja, somente água e sal formam uma mistura homogênea. Alternativa correta, alternativa B. Aí depois na questão 7, né? Questão 7 agora, diz o seguinte. Misturando, agitando bem e deixando um certo tempo em repouso, diga quantas fases surgirão em cada um dos sistemas. Então, o primeiro sistema, água e álcool. Água e álcool, eu vou ter, posso misturar bem, fazer o que for, eu só vou ter um sistema, ok? Porque a água vai misturar com álcool, não vai ter, assim, para eu separar essa mistura aí, eu preciso de um processo bem difícil, eu não vou conseguir ver a diferença das duas a olho nu. Água e éter. O que acontece no caso da água e do éter? A polaridade dessas moléculas, polaridade é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é diferente, ok? Sendo essa polaridade diferente, a água e o éter, elas não vão se misturar. Você pode misturar, agitar, mas se você deixar um certo tempo em repouso, elas vão se separar. Ou seja, se eu tenho duas substâncias que não vão se misturar, eu vou ter o quê? Duas fases. C. Água, álcool e acetona. Se eu tenho água, álcool e acetona, são 3 substâncias que elas são miscíveis uma com a outra, beleza? Por elas serem miscíveis uma com a outra, as 3 vão se misturar, ou seja, nesse caso eu vou ter uma fase. Aqui, D, água, álcool e mercúrio, a água e o álcool se misturam, ok? Porém, o mercúrio é um metal e ele não vai se misturar com esses dois, então eu vou ter 2 fases. E por fim, água, gasolina e areia, a água não se mistura nem com a gasolina nem com a areia, logo eu terei 3 fases, ok? Questão 6, Mackenzie. Constitui um sistema heterogêneo a mistura formada de cubos de gelo e solução aquosa de glicose? Então, ele quer saber de uma mistura heterogênea, certo? Uma vez que eu tenho um cubo de gelo, pessoal, uma solução aquosa de açúcar, eu já vou observar o seguinte. Quando eu olho assim, para os cubos de gelo, eu consigo ver a diferença entre os cubos de gelo e a solução aquosa. Um está sólido, o outro está líquido. Então, o sistema heterogêneo é aquele que eu consigo identificar a diferença de fases. Então, aqui vai ser fácil, tá? Alternativa A. Vamos observar só porque as demais estão erradas. Gases N2 e CO2, essa aqui não pode ser porque até tem uma observação. Gases sempre formam misturas homogêneas. Água e acetona, como a gente já falou aqui, né? A água, álcool e acetona,
elas vão formar uma mistura homogênea. Não pode ser. Água e xarope de groselha, quando você tem xarope de groselha e dissolve ele na água, o que acontece? Os dois se misturam, né? Você não consegue ver. Quando depois de um xarope de groselha misturado na água, é uma coisa só. Então, também é uma mistura homogênea. E por fim, querosene e óleo diesel. O querosene, ele dissolve o óleo diesel, ok? Inclusive, se tiver alguma peça, alguma coisa suja com óleo diesel, muitas vezes se usa querosene para tirar o excesso, né? Porque são duas substâncias miscíveis, as duas se misturam. Logo, alternativa correta, reforçando aqui a alternativa A. Questão 8, vestibular da UFG de Goiás. No sistema representado pela figura a seguir, os números de fases e componentes são respectivamente. Então, ele quer saber número de fases e número de componentes, número de substâncias. Então, olha só, aqui eu tenho fases, eu tenho óleo, eu tenho cubos de gelo e eu tenho água. Logo, as fases serão 3. Posso eliminar essa alternativa e essa. Beleza? Agora, quando eu falo de componentes, cubos de gelo e água é o mesmo componente. Os dois, tanto cubos de gelo quanto aqui a água líquida, né? Elas é a mesma substância H2O. Ou seja, então o que eu tenho? Eu tenho aqui 3 fases, porém só 2 substâncias, 2 componentes. Alternativa C. Nem essa nem essa estão corretas. Próxima questão, questão 9. Fala o seguinte. Resfriando-se progressivamente água destilada, quando começa a passagem do estado líquido para o estado sólido, a temperatura. Então, olha só. Questões importantes aqui. Ó. Resfriando-se progressivamente água destilada. Ok? O que é uma água destilada? É uma água pura. Ok? A água destilada é uma água pura. Então, eu tenho aqui uma substância pura. O que acontece? Se eu resfriar uma água pura, o que vai acontecer na passagem do estado líquido para o estado sólido? Fala aqui, ó, o que acontecerá com a temperatura? Permanecerá constante enquanto houver líquido presente? Isso aqui a gente viu que está certo, né? Porque a mudança de fase, a temperatura fica constante, né? A temperatura ela aumenta quando eu estou na mesma fase. Dentro do líquido, dentro do sólido, dentro do gasoso, a temperatura aumenta. Agora, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, né? Quando eu tenho uma substância pura, a temperatura permanece constante. Ou seja, que a gente poderia já marcar, eu vou até marcar porque ela está correta, mas vamos ver porque as outras estão erradas. Né? Permanecerá constante, sendo igual ao ponto de condensação da substância. Então, pessoal, ponto de condensação é o mesmo ponto de ebulição, ok? Ponto de condensação é aqui, ó. Ponto de condensação, a condensação é do gasoso para o líquido. Então, ó, essa daqui está errada por causa dessa parte aqui, ó, igual ao ponto de condensação, tá bom? Diminuirá gradativamente? Não, permanecerá constante. Permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer? Não. O que acontece? Após todo o líquido desaparecer, após tudo, né, todo o líquido virar sólido, o gelo ele vai abaixar sua temperatura. O gelo ele congela a 0 graus Celsius, mas depois ele pode ficar mais frio, ok? E aumentará gradativamente. Loucura, né? Nem tenho o que falar dessa questão aqui. Questão correta, né? Alternativa correta, alternativa A. Questão 10 agora. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperatura superior a 80 graus Celsius. Sabendo que as bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas consideravelmente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos, essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de a bolinha de naftalina está sólida e aí do nada ela passa um tempinho ela simplesmente desaparece, ok? Por que acontece? A bolinha de naftalina ela vai evaporando, ela é do estado sólido ela passa para o gasoso e estado sólido passar para o estado gasoso a gente chama de sublimação, beleza? Questão 11 diz o seguinte: uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura ordenada com o tempo. Né?
gráfico a seguir mostra a variação de temperatura ordenada. Ordenada, o que quer dizer ordenada aqui, pessoal? Ordenada é o eixo Y, ok? Com o tempo abscissa, é uma manhãzinha, né? Abscissa, esse SC, lembra o X, então é o eixo X, ok? Ó, o ponto de fusão, ele fala aqui, o ponto de fusão, ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são respectivamente. Então ele quer saber ponto de fusão, quer saber ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido, certo? E ele pede isso respectivamente. Então primeiro ele quer saber o ponto de fusão, depois ele quer saber o ponto de ebulição, depois o tempo que ela passa no estado líquido. Vamos observar aqui então. Olha só, aqui ela está no estado sólido, ok? Aí aqui ela passa pela transição, essa substância aqui, né? Ela está na transição sólido mais líquido. Aqui ela está no líquido e aqui ela está na transição líquido mais gasoso, líquido mais vapor. Então a primeira coisa, ponto de fusão é o ponto que ela passa do sólido para o líquido. Aqui eu tenho um ponto que é de... Olha só, se eu observar aqui, ponto de fusão, então vai ser... Está entre 100 graus, é porque ele não marca exatamente aqui, né? Está entre 100 graus e 50 graus Celsius. O que acontece? Se está é maior que 50 e menor que 100, se esse valor aqui, vamos chamar ele de x, ele é um valor que é maior que 50, porém ele é menor que 100, ele pode ser 150? Não. Então eu tiro daqui. Vai ser 65, ok? Vamos lá agora para a próxima. Ponto de ebulição. Ponto de ebulição é esse ponto aqui, ó. Ficou fácil, né? 150, mas todas as alternativas dão 150. Agora ele pergunta o seguinte. Ele pergunta para nós o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Ela permanece no estado líquido daqui até aqui. Pensa comigo. Qual aqui, ó? Aqui eu não tenho a graduação, mas qual que é a metade? Aqui está bem na metade, entre o 20 e o 30. Qual que é o número que está entre o 20 e o 30? Exatamente entre o 20 e o 30. O 25. Então, o tempo daqui até aqui, do 20 até o 25, serão 5 minutos. Ok? Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa D. Questão 12. Questão 12 diz o seguinte. Dado o diagrama de aquecimento de um material, ele dá o diagrama, fala assim, ó, a alternativa correta é: o diagrama representa o aquecimento de uma substância pura. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui não é característico de substância pura, beleza? Isso aqui, ó, é característico que se a minha variação ela tá em cima, né? Se a minha variação aqui, ó, ela tá no ponto de ebulição, eu tenho então que eu tenho uma mistura eutética, ok? Uma mistura eutética e não uma substância pura, certo? Então, uma mistura e não uma substância pura não pode ser essa alternativa aqui. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Olha só, o tempo zero é esse tempo aqui, ó. Eu estou aquecendo um líquido? Não. O tempo zero eu estou aquecendo um sólido. Então, por causa disso aqui, não pode ser essa daqui, beleza? 210 graus Celsius é a temperatura de fusão do material. A temperatura de fusão está aqui, ó. A temperatura de fusão é de 80 graus Celsius. Então, também não pode ser essa. A transformação de X, aqui X, para Y é um fenômeno químico. É errado, né? O fenômeno aqui é uma mudança de estado físico. Tem nada a ver isso aqui. E aqui ele fala o seguinte: 80 é a temperatura de fusão do material. Aqui, ó, quando passa do sólido para o líquido, é a fusão. Logo, alternativa correta, alternativa E. Questão 13 fala o seguinte: considera a tabela a seguir, né? Tem aqui oxigênio, fenol, pentano. Vamos lá para a pergunta e a gente vê o que ele quer. Qual o estado físico dessas substâncias à temperatura ambiente? E ele considera a temperatura ambiente a 20 graus Celsius. Fácil. Se o ponto de fusão é menos 218, ponto de ebulição menos
183, pensa bem, se a menos 183, isso aqui passa do estado líquido para o estado gasoso, porque isso é o ponto de ebulição, né? Quando a substância passa do líquido para o gasoso, logo a 20 graus Celsius, isso aqui vai estar, esse oxigênio vai estar gasoso, beleza? É só pensar no dia a dia. Já viu o oxigênio líquido ou sólido? Não, né? Então, aqui vai ser gasoso. O fenol a 20 graus Celsius ele vai ser sólido. Por quê? Porque o ponto de fusão é o ponto em que sai do sólido e vai para o líquido. E olha só, ele tem que chegar a 43 graus Celsius para sair do sólido e para o líquido. Então, como ele não chegou nesses 43, ele vai estar sólido. Pentano, ele está menos 130, abaixo de 130 ele é sólido, aí de 130 em diante ele é líquido, e ele vai ser líquido até o 36 graus Celsius. Então, ainda falta 16,1 graus aí, né, para chegar, para de 20 graus chegar nesse 36,1. Ou seja, como ele vai ser líquido de menos 130 até 36,1, porque esse é o ponto de fusão, e esse é o ponto de ebulição, e entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição o material está líquido, 20 graus Celsius está entre essas duas coisas aqui, né? Então, pentano vai estar no estado líquido aqui, beleza? Oxigênio gasoso, fenol sólido, pentano líquido. Próxima questão, questão 14. Numa praia, em pleno verão, um estudante de química observou que o carrinho de picolé usava gelo seco para retardar o degelo dos picolés. Pediu à vendedora um pedaço do gelo e colocou-o num copo com água, ocorrendo formação de fumaças brancas. Observa-se então o fenômeno de... Então, bora lá. Primeiro que essa pessoa que está vendendo picolé está ganhando bem, porque gelo seco é caro pra caramba, e ela dá um pedaço de gelo seco pro moleque, né? Enfim. Ela quer saber qual fenômeno se observou nessas fumaças brancas aqui, né? O gelo seco, pessoal, ele nada mais é que CO2 no estado sólido, ok? Quando eu coloco CO2 no estado sólido na água, esse CO2 ele sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso, beleza? Ele sai de CO2 sólido e vai para o estado CO2 gasoso. Como é que a gente chama essa transformação? Que sai do sólido, não passa pelo líquido e vai direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. A gente chama ela de sublimação. Questão 14, resposta é sublimação. Vamos agora, pessoal, para a questão 15. Questão 15, ela fala o seguinte: o aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia de... Esse nome aqui, que eu não vou pronunciar para não passar vergonha. Por exemplo, as geleiras já demoram mais a congelar. No inverno, descongelam mais rápido na primavera e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2 graus Celsius. A mudança de estados descrita no texto são respectivamente. Então, bora lá. Quais mudanças de estado que ele fala aqui, né? O aquecimento global já apresentou mudanças, blá, blá, blá. Numa ilha do Alasca, por exemplo, as geleiras demoram mais a congelar. Ou seja, congelar é o estado que ele está falando. No inverno, descongelam mais rápido na primavera, né? E mais icebergs. Então, ele está falando aqui do processo de congelar e o processo de descongelar. Congelar, que é sólido, líquido, gasoso. Congelar é a água sair do estado líquido, ou qualquer coisa sair do estado líquido e ir para o sólido, ok? Sair do líquido e ir para o sólido é o que a gente chama de solidificação. Não é fusão, então posso tirar isso aqui. Também não é sublimação, então posso tirar daqui, ok? E ele fala descongelam. Descongela é sair do sólido e ir para o líquido. Sair do sólido e ir para o líquido é o que a gente chama de fusão. Não é condensação. Condensação é gasoso para o líquido. Não é ebulição. Ebulição é do líquido para o gasoso. Ou seja, alternativa correta, alternativa A. Próxima questão, questão 16. Bem barbada essa daqui, hein? Densidade é uma propriedade definida pela relação
Massa, pressão? Não. Massa, volume, yes. Densidade é a divisão, né? O quociente da massa dividido pelo volume, né? Tanto é que a densidade é dada por gramas por ml na química, ou gramas por centímetro cúbico, que é basicamente a mesma coisa, tá? Não é massa por temperatura, não é pressão por temperatura, não é pressão por volume. Questão 17. Em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas por centímetro cúbico. Era para esse 3 ficar pequenininho aqui em cima, mas enfim. A massa desse metal, da qual o garimpeiro de Poconé, Mato Grosso, necessita para encher completamente um frasco de meio litro também conhecido como 500 ml de capacidade, é de... Aqui é uma continha bem fácil, pessoal. Olha só, o mercúrio, ele... Né, só lembrando primeiro aqui, ó, densidade é igual a massa dividido por volume. Beleza. Ele quer saber qual é a massa, ó. Ele quer saber aqui, ó, qual massa desse material que o garimpeiro precisa para encher meio litro. Ou seja, eu sei que a densidade é 13 gramas por ml, né? Porque centímetros cúbicos e ml é a mesma coisa. A massa é quem eu quero descobrir e o volume que ele precisa é de 500 ml. Esse 500 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando, então vai ficar que a massa vai ter que ser igual a 13 gramas por ml, que vai multiplicar 500 ml. Matemáticazinha básica aqui agora, olha só. ml está realizando multiplicação aqui em cima e dividindo aqui, né? Então eu posso cortar. Agora eu vou multiplicar 13 vezes 500. 13 vezes 500 vai dar quanto? Eu posso pensar o seguinte primeiro, que 13 vezes 5 vai dar quanto? Quem tiver com dificuldade para fazer a continha, vamos fazer aqui, ó. 13 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Sobe 1, certo? 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Ok? Então vai dar 65. Mas aqui tinha 2 zeros que eu desconsiderei, certo? Então eu coloco esses 2 zeros. Beleza? ml aqui, né? Eu cortei, sobrou o grama, então 6.500 gramas. A alternativa que disse é a alternativa D, 6.500 gramas, ok? Ou 6 quilos e 500 gramas, enfim, dá na mesma. Questão 18 agora, diz o seguinte: o volume ocupado por qualquer amostra de água depende da temperatura da amostra. O gráfico a seguir representa a variação de volume de certa amostra de água em função de sua temperatura. Analisando-se o gráfico, pode-se concluir que a densidade da água cresce com o aumento do volume, ou seja, essa aqui é uma questão que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Olha só, aqui está falando do volume da água, ok? Volume da água, e aqui está falando da temperatura. Pensa comigo, densidade não é igual a massa dividido por volume, ou seja, quanto menor for o volume, maior vai ser a densidade, certo? Então, pensa comigo aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, analisando-se o gráfico, pode-se concluir que a densidade da água cresce com o aumento do volume. A densidade não cresce com o aumento do volume. Se quando eu diminuo o volume, aumenta a densidade, o contrário também será verdade. Quando eu aumentar o volume, eu vou diminuir a densidade, ok? Logo, a alternativa A está incorreta. Varia linearmente com a temperatura? Olha só, o volume não varia linearmente. Então, se o volume não é uma variação linear, a densidade também não vai variar de forma linear. É isso aqui eu tenho uma coisa que é parecida com uma parábola, mas é meio torta, enfim, não é linear. Não varia com a temperatura? Errado também. Não é uma variação linear, mas existe uma variação. É máxima a 0 graus Celsius? A densidade vai ser máxima. A densidade vai ser máxima quando o volume for mínimo.
E quando o volume é mínimo? O volume é mínimo nesse ponto aqui, ó. Ou seja, 4 graus Celsius, que é o que contém a alternativa E. A densidade é máxima a 4 graus Celsius. Alternativa 18, questão 18, alternativa E. Questão 19. Quais das propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida? Então tá, quero saber aqui, ó, qual das propriedades é a melhor para saber se eu tenho uma substância pura ou não. Olha aqui, a gente viu lá, né, que para saber se uma substância é pura, a gente pode utilizar o ponto de fusão, ponto de ebulição e por aí vai. Então ele fala aqui, ó, cor e densidade. Cor e densidade não vai ajudar a gente muito não, tá? Porque eu posso ter, por exemplo, água com sal, a água não vai mudar a cor, né? A água pura e a água com sal não muda a cor. E eu não consigo saber aí se é uma substância pura ou não, só por isso. Cor e dureza, cor não entra nisso, ok? Aí eu pego e volto aqui, ó, cor e ponto de fusão, cor não vai entrar. Densidade, dureza, densidade, dureza também não vai entrar não, tá? Essa coisa de dureza, por exemplo, para um líquido, a dureza não vai fazer muita diferença. Quais vão ser então essas coisas aí, né? Essas características, essas propriedades que vão me ajudar? Ponto de fusão e densidade, beleza? Por que ponto de fusão e densidade? O ponto de fusão, se eu tiver uma mistura, né, eu vou ter variação no ponto de fusão, ok? Eu não vou ter a temperatura constante aqui, ó, no ponto de fusão nem no ponto de ebulição, né? Tem aqueles casos de misturas eutéticas, misturas azeotrópicas, enfim. Mas o ponto de fusão é um bom indicativo. E a densidade também é um bom indicativo. Pensa comigo, se a água ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, se eu aferir a densidade da água e ela tiver com uma densidade maior, como por exemplo a água do mar, que ela tem uma densidade maior que isso aqui, né? A água do mar morto tem uma densidade muito alta. Se eu aferir que a densidade de uma água qualquer ela é maior que isso aqui, eu logo vou saber que não é uma substância pura, tá? Agora, se for uma densidade menor, também não vai ser pura não, tá? Porque pode estar misturada com essa água álcool, e vai fazer a densidade ser menor. Logo, as propriedades aqui mais indicadas é essa, ponto de fusão e densidade. Questão 20, pessoal. O valor do ponto de ebulição determinado experimentalmente numa amostra de uma certa substância mostrou-se maior que o valor encontrado em tabelas. Essa diferença pode ser atribuída ao fato que, no experimento, usou-se. Então, olha só. Ele fala aqui que o valor do ponto de ebulição determinada experimentalmente numa amostra, né, ou seja, fazendo o experimento, observou-se que a substância mostrou um ponto de ebulição maior do que os da tabela, né? Então, o que pode ser isso aqui, ó? Um combustível de alto poder calorífico? Nada a ver, tá? Vocês não viram ainda o que é poder calorífico, mas isso aqui não tem nada a ver. Uma quantidade de substância muito pequena, a quantidade de substância não vai alterar nas suas propriedades, tá? Porque quantidade é uma propriedade extensiva, tem a ver com a extensão da substância e não com a sua intensidade, por assim dizer, não uma propriedade intensiva. Uma quantidade de substância muito pequena também não, tá? Ou muito grande ou muito pequena não vai fazer diferença. Uma substância composta, olha só, isso aqui também não vai fazer diferença, tá? Lembrando, o que é uma substância simples e substância composta? Substâncias simples formadas apenas por um elemento químico, ok? Substâncias compostas, por sua vez, substâncias formadas por mais de um elemento químico, ok? Independente se for substância simples ou substância composta, o ponto de ebulição dela deveria continuar o mesmo. Então, uma substância contendo impurezas é uma substância que ela vai ter seu ponto de ebulição diferente, tá? Então, se pega uma gasolina adulterada, né, um álcool, um combustível adulterado, ele vai ter um ponto de ebulição diferente do que ele deveria ter, que apresenta em tabelas. Então, a alternativa correta da 20 é a alternativa E. Questão 21. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzindo a seguir, né? E aí, perdão
a lista não ficou perfeitamente certa. Vem essa parte aqui e agora a gente lê o enunciado. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como uma substância pura? Não. Se ela fosse pura, só teria H2O lá. E aqui eu estou falando que eu tenho sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio. Uma substância simples, o que acontece? A água por si só é uma substância simples. H2O, beleza? Mas isso aqui não é o que melhor representa isso aqui, porque ele pediu, com base nessas informações, podemos classificar a água mineral, beleza? Eu não estou falando da água pura H2O, estou falando da água mineral. Uma mistura heterogênea, isso aqui também está errado, tá? Porque você não vê diferença de fase na água mineral, então não pode ser heterogênea. Mistura homogênea, opa, essa aqui está certa. Por que, professor? Essa está certa. Na mistura homogênea, eu tenho mais de um componente, mais de uma substância, porém eu não consigo ver a diferença de uma para outra. E quando eu falo de suspensão coloidal, é um assunto que a gente ainda não viu, mas é basicamente um exemplo que eu posso dar aí para vocês de suspensão coloidal. É uma mistura, ok? Que eu consigo observar algumas propriedades diferentes nela, beleza? Por exemplo, espuma é um exemplo de uma suspensão coloidal. A espuma você consegue ver ali que ela tem uma diferença na parte líquida da parte gasosa, certo? Então aqui a alternativa correta da 21 é a alternativa D. Partindo aqui para finalizar nossas questões, pessoal, a gente tem a questão 22, que diz: colocando-se água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar esse fato, propuseram-se as duas hipóteses seguintes. Aí a primeira hipótese: se aparece água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente permeável à água. As moléculas de água atravessam lentamente as paredes do vidro, vão formando minúsculas gotas de água, né? E depois fala o seguinte, ó: se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor de água no ar. O vapor de água, entrando em contato com as paredes frias do copo, se condensa em minúsculas gotas. E ele fala o seguinte: qual das duas hipóteses interpreta melhor os fatos? Como você justifica a escolha? A que interpreta melhor isso aqui, ó, é a questão B, tá? O vidro, ele não vai... o vidro não vai deixar a água sair de dentro e passar para fora, não. Beleza? Tá, professor, mas como eu posso justificar essa escolha? Primeiro, que se a água conseguisse, né? Vamos pensar que eu tenho um vidro aqui e a água conseguisse passar para o outro lado, por que ela faria isso só com a água fria? Por que não faria com a água quente? Beleza? Não faz sentido. E por que, se mesmo for uma garrafa fria, mas estiver dentro da geladeira, ela não vai ficar molhada? Beleza? Então, ó, essa daqui não faz sentido. Beleza? Você pode justificar essa escolha pelo ponto de ebulição. Ponto de ebulição, que é o mesmo ponto de condensação, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma garrafa muito fria, o vapor de água que tiver aqui ao redor dessa garrafa, ele vai chegando próximo, né? À medida que ele encostar aqui na garrafa, a água que está no estado gasoso, ela vai esfriar e vai voltar para o estado líquido. Se a garrafa estiver muito gelada, isso acontece em garrafa, por exemplo, de cerveja, né? Vocês já viram pai, mãe de vocês bebendo aí? O que acontece? A água chega até a congelar do lado de fora da garrafa. Beleza? Ela sai do gasoso, vai para o líquido, depois do líquido vai para o sólido. Ok? Então, isso aí justifica essa hipótese aqui. Questão 23, pessoal. Às vezes, nos dias frios ou chuvosos, o lado interno dos vidros dos carros, em que há alguém, fica embaçado. Por que isso acontece? Essas questões aqui, elas são mais abertas, tá? Então não tem meio que como errar, mas a lógica é a seguinte: quando você está dentro do carro, você vai falando, você vai respirando, você produz umidade, e de qualquer forma vai ter umidade ali dentro do carro, certo? Vamos pensar que tem um carro bem feio, isso aqui é a umidade que está no carro, tá? A umidade que está no carro aqui. No que chove, o que a chuva faz? A chuva fria, né, o dia frio, vai esfriar aqui o vidro do carro.
E por esfriar o vidro do carro, essa água que está vapor aqui dentro, ela vai condensar no vidro, igual condensa aqui na garrafa, beleza? Por isso que o vidro fica embaçado, porque o vapor de água dentro do carro condensa no vidro por dentro, beleza? E para finalizar, em alguns automóveis há no vidro traseiro filamentos, fios finos, que servem como desembaçadores. Ao apertar um botão no painel, o motorista faz esses filamentos se aquecerem e por causa disso o vidro é desembaçado. Proponho explicação para o fato que os filamentos aquecidos desembaçam o vidro. Simples. O calor produzido, o vidro aqui, esses filamentos, né? O calor produzido por esses filamentos, ele vai fazer com que essa água que está se condensando aqui, ela volte a evaporar. Então, se eu esfrio o vidro, a água condensa e começa a embaçar, mas se eu esquento o vidro, essa água ela volta a evaporar e volta para o estado gasoso. Ela não fica no estado líquido, que é o que faz ela embaçar. Beleza? Então, lista de exercícios corrigida, pessoal. Mais uma vez, quem tiver alguma dúvida pode perguntar nos comentários e pode me perguntar na sala de aula, ok? Na escola. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos, abraço e até o próximo vídeo.